Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que bom poder falar de espiritismo. Que bom que vocês estão aqui e o plano espiritual também. Eu sou Miguel e quero convidar vocês para a gente fazer uma prece juntos, não é? Fechar os nossos olhos, pedindo ao nosso Deus Criador que nos auxilie nesse momento de religião, para que nos liguemos a Ele, através do nosso pedido humilde, que Ele reconheça as nossas necessidades através deste momento, a presença abençoada dos nossos anjos mentores da casa, trabalhadores, em nome de Jesus. Vamos conversar por um período curto, mas necessário, sobre Espiritismo. Muito obrigado, Senhor, por este momento, que seja feita a Tua vontade, esteja conosco e que assim seja. Aqui tem um trechinho que fala sobre recomeço, que é uma psicografia inspirada por Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, que eu acho bem legal comentar. Estava aqui na nossa caixinha de sugestões, que a gente sempre pode beber uma gotinha, né, de esperança, que muda a nossa vibração e às vezes muda o nosso destino no infinito. Uma palavra de consolo. Aqui quer dizer recomeço. Não gastes a riqueza do tempo com lamentações improfícuas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Sofreste talvez prejuízos enormes, provavelmente caíste em erro, padeces desenganos que jamais esperaste. Encontraste problemas que te pareçam insolúveis, fracassaste naquilo que entendias como sendo melhor em teu favor. Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente nestas duas palavras: posso recomeçar. Olha que legal e que bonito que é a certeza que traz o Emmanuel, dentro de um contexto amplo que o Espiritismo já consolidou naquilo que a gente conversa sempre nas casas espíritas, nos livros espíritas, que é a imortalidade da alma, né? Somos infinitos, não temos fim, né? E isso, portanto, nos traz esperanças infinitas de recomeço. É uma necessidade, aliás. Só que nós, então, muitas vezes movidos, não é, pela baixa autoestima, por achar que Deus nos julga pelos nossos erros, ou porque perdemos o merecimento pela fraqueza da nossa fé, como disse aqui, né, o próprio Emmanuel, prevendo, né, que cometeste erros, não é, que nos culpam. E quando o erro é consciente, né, mais ainda. Poxa vida, eu sei, eu deveria estar responsável por saber, mas eu não uso, por escolha pessoal do livre-arbítrio, a disciplina suficiente para renunciar a determinada questão. Um exemplo, né? Onde todos nós estamos envolvidos, porque somos imperfeitos, e já não queremos mais justificar a imperfeição, responsabilizando outros que não sejam nós mesmos, né? Nós aprendemos no Espiritismo que temos dentro da nossa consciência toda a centelha divina que nos move para que construamos o nosso destino. Eu escolhi um título sobre fé e verdade hoje justamente por isso, porque a fé do ideal que nós vamos atingir naquilo que Jesus dizia, de sermos perfeitos como perfeito é o nosso Deus que está no céu, é um processo. E é um processo que exige recomeço, então. Porque nós não temos outra alternativa a não ser errar e acertar. É bem isso mesmo, né? Só que a gente não pode confundir com as bets, né? Que isso está virando um problema. Erros e acertos, né? Porque as pessoas estão viciadas, né? Não é errar e acertar na loteria. Mas é na vida.
naquilo que Jesus sugeriu quando se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, tinha muito mais do que palavras naquelas energias, naquela situação, naquele contexto, que é claro que com o tempo, no futuro, nós vamos começar a ver como se fossem filmes mesmo, né? Aparentemente se compararia à ficção científica. E a vida é bastante, né, mágica. Eu tenho dito muitas vezes, quando tenho essa oportunidade de falar sobre consciência, de me tocar e ver que eu existo, né? De estar falando e saber, né, que eu estou escutando a minha própria voz, com uma certa dose de responsabilidade, de razão, e também com a vontade de compartilhar isso com as pessoas, também por um compromisso assumido com a doutrina espírita, que além de ser caridade, ao divulgarmos a doutrina espírita, é um autorresgate, como disse, né, o próprio Allan Kardec, os mentores sempre disseram, de nós mesmos, um recomeço. Não é nem um pouco hierárquica a doutrina espírita, não temos sacerdotes, ninguém é moralmente superior ou inferior a ninguém, cada um está no seu ponto de evolução, e no seu ponto de evolução, aonde o amor de Deus é exclusivo para aquele ser, para aquela criatura, de acordo com aquela consciência. O amor de Deus sendo infinito, ele tendo criado todas as coisas, e como dissemos aqui, falando com relação à fé que nós temos nisso, que não é cega, é uma fé que faz com que exercitemos a elasticidade das nossas consciências e não exige de nós faculdade, a leitura dos filósofos do passado. Jesus falava assim para os doutores da lei lá, que eram intoxicados de letras, não é? De conhecimentos do templo, né? E ali eles acabavam muitas vezes coagulando, né? O conhecimento vinha, era intuído, e Jesus foi isso que cobrou quando disse que o templo não pararia de pé. Eles pegavam o conhecimento dos profetas, das pessoas que sonhavam, daqueles que diziam, olha, e guardavam para si, escreviam, para que eles pudessem ter poder diante dos outros, né? Como se tivessem privilégios diante de Deus, né? Como se eu chegasse aqui agora e dissesse para vocês, olha, fui ali atrás, né, e recebi um WhatsApp do Senhor, exclusivo, e vocês não sabem, eu sei. Então eu vou dizer para o Senhor. Aí eu gero medo, porque se ele tem um contato direto com Deus que eu não tenho, ele pode usar o poder contra mim. Não é? E aí Jesus, por causa disso, criticou o comércio em torno do templo, mostrou já exatamente tudo que se amplificaria globalmente no futuro, porque havia um cálculo matemático na presença de Jesus naquele cenário, a gente já falou outras vezes também, que era o cenário que envolvia os romanos, os fariseus, né, os hebreus e o povo em geral que não tinha posição nenhuma. E Jesus falava para os simples e ignorantes, entre aspas, que ignorância não é sinônimo de burrice, né? Meu tio dizia, não, burro é aquele que não quer aprender. Um tio que eu tinha quando eu era pequeno, ele dizia, oh, tu é burro, tu não estuda, ele dizia para mim. E eu gosto de estudar, né? Então, quer dizer, muitas coisas a gente aprende, mas tem muitas teimosias ainda que nos obrigam ao recomeço e a adequação constante desta fé que nós precisamos manter constante, diariamente renovada, um dia de cada vez, como solicitou Jesus e aconselhou que fizéssemos, para que não nos sufoquemos pela esperança de algo que vai chegar, mas ainda não chegou. O próprio Jesus dizia que a hora da transformação absoluta do mal para o bem, que o planeta estaria já feito uma transição planetária para a regeneração, para a conversão, e que os irmãos que não passaram, não é, na porta estreita, como ensinou o mestre, que era o afunilamento da separação do joio do trigo, não é? Dos lobos, das ovelhas. E o joio, é bom lembrar, porque a gente sempre diz, isso você sabe, mas às vezes é bom lembrar, o joio é uma plantinha que nasce junto com o trigo. E aí quando você vai arrancar o joio, arranca o trigo bom junto, não é? E acaba inutilizando, então, para que ele vire a farinha. Então, separar o joio do trigo é um exemplo de que nós estamos todos misturados, mas ninguém é melhor que ninguém. Cada um vai fazer a sua jornada evolutiva e, infelizmente, alguns ainda escolhem o materialismo, alguns escolhem ainda usar
a inteligência para o domínio do medo, das consciências. Alguns escolhem, inclusive mesmo na nossa doutrina espírita, tão lúcida, tão maravilhosa, como foram os profetas do passado, não é? A balançar na demagogia, na hipocrisia, nas ardilosidades que a nossa consciência traz de muitas e muitas vidas, nos comportamentos viciosos que nós temos, que nos exigem recomeço. Nós não vamos não errar mais ao acreditar, não é, que um passe é bom, que um trabalho de afastamento do meu inimigo do passado é importante, que eu perdoar o meu inimigo vai mudar as minhas energias, não é que eu renunciar a algumas coisas vai me tornar mais vigoroso para me proteger, né, das ações negativas. Mas por quanto tempo eu suporto, não é, a minha natureza que me pressiona para que eu me transforme e me consolide no amor real, sendo que eu ainda estou reencarnado, que eu ainda tenho provas e expiações até o último segundo da minha existência e que eu ainda posso escolher, não é, algo que mude a direção daquilo que eu vou viver na minha imortalidade. Nesta questão de separação do joio do trigo, dos lobos, das ovelhas, a gente sempre teve, né, aquela visão bilateral de que o bem de um lado, o mal do outro. Eu sou do bem e aquele é do mal. Não, o lobo também tem a sua função. Que não era só comer a vovozinha, né? Vamos ficar bem aqui no sentido não tão infantil da questão, mas evoluir como criatura e representar também aquele instinto de sobrevivência como outros tantos seres criados por Deus na linha evolutiva infinita, do átomo ao anjo, do movimento perfeito, a gente vai percebendo a grandeza do nosso Deus. E aí percebemos como Jesus foi sábio a nos dizer que dividíssemos a eternidade pelo dia. E em alguns casos nós temos que dividir o dia pela hora, né? Para que a gente não cometa erros piores. E a hora pelos minutos, né? E assim nós vivemos como, por exemplo, foi feita, só para citar, essa divisão de tempo para superar as ansiedades e compulsões, é um processo do programa dos alcoólatras anônimos que fala a mesma coisa, só por hoje. Só por hoje o alcoólatra pensa em não beber, primeira coisa. Ou né, o toxicômano. Só por hoje, ou só naquela hora, pelo menos. Então a gente pode usar esse programa do só por hoje, eu vou tentar conter o meu desejo de vingança. Só por hoje eu vou tentar esperar um pouco mais a resposta para aquele problema tão aflitivo que eu tenho. Só por hoje eu vou esperar uma inspiração um pouquinho melhor para tomar uma decisão que vai afetar a vida de outras pessoas também além da minha. Só por hoje, né, eu vou ter um pouco mais de paciência. Só por hoje eu vou tentar recomeçar neste momento. Não precisa, né, passar a borracha e esperar o dia de amanhã. E assim nós vamos trilhando a jornada e até o último segundo de nossas reencarnações, portanto, estaremos ainda com o direito, né, de fazer a questão evolutiva que nos acelere para vivermos a sabedoria que nós estamos aqui para aprender a ter. Desta forma, o Espiritismo aumenta a consciência de que a eutanásia, por exemplo, que muitos querem impor, né, na humanidade atual, porque hoje só se vive por produtividade, né, nesse mundo materialista, as pessoas que vão vivendo mais tempo, porque não morreram jovens, vão se tornando responsáveis, vão sendo responsabilidade da sociedade. É uma lei de humanismo, não é? Se não tem família, a sociedade tem que cuidar das pessoas de mais idade. Mesmo que elas estejam doentes, mesmo que elas estejam em coma, quem determina o momento do desencarne, de desligar o fio de prata, é Deus. E, portanto, a eutanásia, que significa abreviar a vida, o Espiritismo já se posicionou lá no século XIX contra. Lá no século XIX também já se falava sobre o aborto, que também tem questões muito claras de vida, de consciência e de problemas que isso gera. Mas os nossos irmãos aqui na Argentina, né, recentemente autorizaram por lei, né, o aborto por escolhas das mães, né?
E a proponente da lei, inclusive, né, foi fazer um aborto e morreu no hospital, né, depois, né, ironicamente, né, foi vítima da própria lei que ela mesma impôs, com justificativas, né, diversas. São detalhezinhos entre a fé absoluta de que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele era a perfeição viva, de nós que somos seres humanos comuns ainda, né, que não fizemos a jornada que Jesus já tinha feito antes de encarnar na Terra, e que veio para nos ajudar à elevação espiritual, né? Claro que poderia vir, né, com um Pix bancário junto, a gente ia ficar mais feliz, né? Como diz, a gente gosta de ter tranquilidade financeira, mas se fosse isso, Deus já teria nos dado mais ideias. Como diz um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos como funciona a inspiração, como é que Deus se manifesta através né? E aí ele diz: olha, se tem um homem que está perdido no deserto, ele não sabe, vai para a esquerda, vai para a direita, e ele tem a vontade de ir sem saber de onde para a esquerda, e ali vai encontrar um oásis, provavelmente, né, ele recebeu uma inspiração. Mas o que a gente faz? A gente acha que a ideia é nossa, que é sorte, que é acaso, que não existe, e esquece de agradecer a proteção divina, que Jesus também lembrou quando não condenou a riqueza, mas disse, né, de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Todas as riquezas são de Deus. Essa distorção, esse desequilíbrio material que nós estamos vivendo é porque nós não estamos cumprindo corretamente as nossas funções sociais de caridade, de amor ao próximo, não somente de assistencialismo, né? Dentro de uma casa espírita se faz a caridade, a gente aconselha que se faça caridade divulgando a nossa fé, para aqueles que nos cercam, por exemplo, dando exemplo de fé, né? Eu vim aqui da casa da minha mãe, estava minha mãe, que tem 82 anos, tomara que ela não me escute, ela detesta que eu fale a idade dela, então 81, né? E aí, e a minha irmã, que tem quase 60, e falando do meu pai, que já desencarnou, ela disse: mas tu não vai chorar quando a mãe morrer? Eu disse: não, eu vou. No momento da despedida eu vou, é claro que eu vou. Mas a saudade, para quem tem a convicção da doutrina espírita, meu pai faleceu em 2013, eu sinto uma saudade, mas eu não sinto a ausência dele. Porque todos nós, não é porque eu tenho privilégio, porque eu acredito mais do que os outros, é porque eu aprendi e sinto pelos sentidos que são limitados, mas pela convicção que nasce, e por permitir também aceitar isso dentro da vibração que é o pensamento da gente, a emoção que todo mundo tem individualmente, que a vida continua. Sabe que quando família se reúne se fala muitas vezes dos desencarnados, né? Como será o reencontro com o tio, com o avô, com não sei quem. E é curioso, né, a gente saber, né? Eles nos enxergam quando é permitido que venham em caravana nos visitar da dimensão de lá para cá. Nós daqui para lá não conseguimos totalmente. Nem todo médium enxerga um plano espiritual, nem muitos intuem, né? A gente sonha, mas a mediunidade todos nós temos. Todos nós temos, como todos nós temos olhos, como todos nós temos células no corpo, como todos nós que estamos encarnados aqui neste momento, passamos, né, pelo ministério da reencarnação, por duas células que se interligaram, porque a natureza é assim, e por um útero materno, e tivemos então a oportunidade de chegar até este momento da nossa existência, e nesse momento estarmos numa casa espírita buscando recomeço. Do quê? Ou renovação, ou higiene, ou aprofundamento que seja, ou mais um pouco, não é, de energia, como quando a gente faz uma viagem longa e você tem que ir parando nos postos de gasolina porque você vai no banheiro, você vai na conveniência, compra um chocolate para continuar a viagem, bota um pouco mais de combustível e vai uma viagem mais longa. Assim é a vida nossa, né? Não sou ninguém para aconselhar ninguém com relação a dizer o que é a vida, mas quem tem mais certeza, e não é que eu tenha mais, mas quem aprofunda em si, né, dentro de si a certeza de que isso é um fato, de que nós somos imortais e de que o que nós gostaríamos de realizar em algum momento do tempo e do espaço vai se realizar, diminui um pouco a pressa. Diminui um pouco a pressa porque percebe, né, que, como dizia o Divaldo Franco falando sobre Chico Xavier,
que quem via o Chico Xavier parecia que ele não tinha compromisso com as coisas, porque ele ia vir, não tinha pressa para chegar a lugar nenhum. Ele ia conversando com as pessoas, ele dava atenção e sempre dava certo. Aonde vai essa humanidade com pressa, né? Eu vim do Rio Branco até aqui de carro, no trânsito, então quem sabe ou quem anda a pé também enxerga, né? Talvez nem tanto. Os motoboys, por exemplo, se pudesse passar por cima dos carros, né, com uma roda só, passariam, né? Pela pressa que eles têm de sobreviver. Não é nem por uma questão de caráter, é porque eles são pressionados. Cada viagem eles ganham um valor, então eles precisam, né? Eles são autônomos, não tem nem leis trabalhistas que os protegem, então eles desviam o trânsito. Se você andar muito rápido, a chance de acidente aumenta muito, né? E assim por diante. Vamos aonde? Né? Se o mundo é redondo, vamos aonde se o universo é cíclico, a não ser para dentro de nós mesmos, encontrar este infinito para que a gente possa oferecer mais e melhor no sentido de absorver, né, a realidade que nos cerca de uma maneira relativa, num plano relativo, caso contrário a gente não suportaria. O que eu quero dizer é que nossos sentidos são limitados pela reencarnação, para que a gente suporte aquilo que está programado para suportarmos. É o fardo, a cruz, seja o que quiser que se diga, nesta relação de fé ideal, imagem e semelhança de Deus, que é uma coisa que nós não temos ainda bem certeza clara do que seria a face de Deus, que se discutiu por séculos até hoje, qual é a face de Deus, e que não há argumento que você possa utilizar em palavras, em exemplos, em gestos, porque a pessoa não quer acreditar, não vai. Dizermos que a natureza é obra, é feito da causa divina, não satisfaz, né, as pessoas que querem negar esta existência divina, porque eles negam a sua própria existência, na verdade, a sua própria inteligência, a sua própria capacidade de autodesenvolvimento, e Deus permite, porque senão não haveria livre-arbítrio, né? Seríamos inteligências artificiais, né, criadas e manipuladas por Deus, e não é essa a vontade do nosso Pai Criador, essa é a beleza da vida. Permitir sem nos deixar de amparar, sem deixar de nos amar, que o neguemos, inclusive, mas que recomecemos e voltemos a Ele. Vai e não peques mais, quer dizer também autoproteção. Não quer dizer que você vai se libertar do mal que muitas vezes você já semeou tantas e tantas vezes, mas você vai se autoproteger para não ser sufocado ou sufocada por uma sequência de colheitas mal sucedidas, e de espinhos, e de dores, e de más escolhas que nos colocam no labirinto de atraso, de infelicidade e de uma prisão que não nos aniquila como consciência, mas nos atrasa mesmo em termos de felicidade, em termos de amor, em termos de expansão da vida, ao qual nós nem sempre estamos totalmente inspirados para sentir, e por isso é bom que a gente se reúna, porque a gente conversa, não é? Quando a gente viaja, por exemplo, eu acho legal conversar com o frentista, conversar com a pessoa que vai me cobrar no caixa, que talvez eu nunca mais veja, né? É um outro universo, é um outro mundo, né? A gente nunca, talvez uma pessoa que você encontra aqui na rua, algum amigo de infância que você, né? Tem pessoas que nós vamos ver pela última vez, que vão desencarnar, ficam os rastros, né? Ficam as curtidas no Facebook de amigos que já desencarnaram, né? Do passado lá, estão no plano espiritual, a gente lembra, mas estamos vivos. Então essa é a verdade que Jesus dizia: busca a verdade e a verdade te libertará. É esta certeza nos libertará das escolhas erradas, nos dará uma noção diferenciada, né, de transformação de tempo, não como privilégio, mas como possibilidade de não nos autoabandonarmos, não sermos suicidas espirituais. Tem um suicida físico, que morre e que mata o corpo, que já é um crime. Mas ser um suicida espiritual é levar essa depressão para o plano espiritual. Tem, inclusive, né, regiões do plano astral onde essas pessoas se encontram, não querem nem fazer o mal, não querem fazer o bem, querem negar a própria consciência e ficam vagando lá em desertos,
por tempo infinito, porque a consciência não se apaga, porque o amor pesa no coração do egoísta. E também esta visão distorcida de que Deus nos julga e que Deus nos pune e de que nós mesmos, né, na ardilosidade do instinto que nós carregamos, irá nos levar a armadilhas oportunistas. Conversava ontem, quando fui lá no amigo cortar o cabelo, sobre perdão. A gente perdoa até que ponto? O Sócrates, o filósofo, faria uma pergunta simples, né? Eu perdoo, mas você é pai. Vocês viram o que aconteceu no noticiário hoje? Jovens, né, foram presos por causa de um ataque coletivo lá, umas crianças, né, de assédio e, enfim, a palavra corta na internet também não interessa ser citada. Se fosse um filho da gente, a gente ia escolher o perdão e a justiça divina ou olho por olho, dente por dente? Se fosse uma filha, alguém, então quer dizer, até que ponto a gente perdoa? Ou aqui estamos estáveis, mas o mal que nos é feito, como nós aceitamos, porque Jesus escolheu, né, apesar das pressões que se tinha de guerra e de espada, a outra face, né, do perdão e da humildade, para nos mostrar que a violência, o olho por olho, dente por dente, não representa a justiça divina. Mas até que ponto isso é verdade em nós, né? Até que ponto a nossa fé, sendo espírita ou não, já amadureceu nisso, né? A gente pode lembrar, o Divaldo era muito engraçado quando ele contava, num caso que ele tinha um sapato novo, que ele comprou com muito custo, né? E alguém pisou no sapato dele e rasgou o sapato dele no bonde lá em 1900 e não sei quando, né? A raiva que ele sentiu. Né? Então nós não somos conformistas, né? Nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós sentimos sentimentos de vingança, nós sentimos rancor. Só que a gente tem que precificar isso, né, na nossa verdade interior, para ver até que ponto isso nos afeta ou não. Até que ponto eu posso tornar isso sabedoria ou desespero. Né? Porque o sábio é aquele que não se abala diante da tempestade, como foi também o exemplo da barca, né? Quando os apóstolos estavam lá apavorados porque Jesus descansava e Jesus mandou as águas pararem depois que ele acordou e fez o convite a Pedro para que ele viesse andar. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, né, farão o que eu faço e muito mais. Estamos para concluir um estágio de consciência, claro que limitado. Não podemos ainda fazer tudo aquilo que Jesus fez, mas ele nos prometeu isso num futuro que não é igual ao futuro do Brasil, que nunca chega, né? O país do futuro que nunca chega. É o futuro que nos dá a satisfação do processo evolutivo neste agora. Se eu estou com sede, eu tomar um copo d'água, eu vou sentir prazer agora. Né? Minha garganta está coçando, eu vou tomar água, é agora. É a bênção da água, o remédio é para agora. Eu não tenho a obrigação de ser perfeito agora, mas eu tenho que entender que eu sou um sistema aberto de transformação, que esta âncora, este grilhão que é o corpo físico não tem saída, não é? Ele vai se desgastar, faz parte da beleza da obra de Deus, não existe máquina que imite o corpo humano, as células, o fluido. Cada vez mais nos maravilhamos com o universo, com a física quântica. Hoje pela manhã eu assistia um documentário pequeno sobre o tempo, sobre as ideias do Einstein, do Stephen Hawking, fazendo testes com relógios perfeitos, que mediam o movimento atômico, 2 relógios iguais que não tinham como atrasar ou adiantar o tempo, mas lançados em condições diferentes, mudava. Então é bem fácil de entender. Se eu mudar uma fração de segundo numa reta, uma fração, e lançá-la ao infinito, no infinito ela vai ter uma distância também infinita, num triângulo. Né? É simples, né? É fácil, né? A mesma coisa é a nossa escolha. Por isso aquela questão da eutanásia, uma vibraçãozinha de um pensamento, um arrependimento, ele não dura um segundo que a pessoa possa vir a ter no momento que está presa ao corpo e que o espírito está consciente ali naquele sofrimento necessário, mas não desejado por Deus, mas infelizmente uma soma matemática de causa e efeito das escolhas daquela criatura, muda
esta régua do infinito, e os Espíritos nos dizem no Evangelho, aqui, não é os Espíritos, né, esse papo furado de profetas, né, do Apocalipse, que estão no YouTube, meus mentores me disseram, né, entendeu? Eu vou ali pegar o WhatsApp do Senhor, essa falsa profecia, né, para ganhar likes e seguidores, né, umas coisas que são bem antigas, que uma virtude conquistada, ela vale para o infinito. Nós podemos, numa encarnação, conquistar uma virtude só, já é o suficiente. Então, nem que a gente se arraste como uma lesma, mas para frente. Uma virtude, seja qual for, não vou mais, sei lá, né, assaltar a geladeira de madrugada. Um exemplo, né, bobo, mas assim, um exemplo. Porque faz mal, porque é ruim, porque não é para os outros, é para mim. Nós mudamos o nosso destino. São escolhas pessoais. É ajuda-te que o céu te ajudará. Aqui não tem nada de novo, são só reflexões diante do contexto que o Espiritismo nos traz. Tudo isso está gravado na consciência da vida que cada um de nós tem. Tudo isso, portanto, vai reverberar, vai chegar até cada um de nós de acordo com a necessidade que nós temos e vai amadurecer de acordo com o terreno que nós temos preparados dentro de nós. E cada um sempre será beneficiado segundo suas obras, disse Jesus. É o amor, a confiança na justiça divina que nos dá, né, a passagem para a felicidade, né, se quisermos. E só para não deixar de lembrar que aqueles irmãos que não passarão na porta estreita, que não viverão na terra dos bem-aventurados, os mansos e misericordiosos, estão na mesma asa do amor de Jesus, que disse que nenhuma ovelha se perderá. Não quer dizer que o mal, ou o lobo, ou o joio, né, eles serão transformados, mas não aniquilados. Nem o Espírito de Deus morre. Seria um fracasso de Deus. E um fracasso de Deus seria um Deus falho. Não seria Deus. Diminuiria o poder de Deus. Um erro de Deus diminuiria essa perfeição, então outro poderia ser Deus e não esse. Nenhuma ovelha se perderá, que significa que é uma questão, como dissemos, de tempo, distância e de escolha pessoal. A fé é pura na sua essência. A verdade é de cada um de acordo com essa relação que a gente possa ter com o nosso Deus interior, nosso templo interior. Mas é uma alegria, né? Saber que é uma herança real e não uma ilusão fantasiosa ou infantil como se quer impor. Muito pelo contrário, o Espiritismo é uma bênção, é uma maravilha, é uma beleza infinita e que só temos a agradecer a Deus por ter enviado Jesus como nosso irmão mais velho, que nos dá um tapa nas costas, né? Que a minha irmã quase me moliu a costela porque eu me engasguei com pinhão agora no meio-dia. E Jesus faz isso, nos dá aquele tapa nas costas, né? Eu mexi com ela, você vingou, né? Ela disse, não. Então, Jesus nos dá o tapa nas costas. Dói, mas nos desengasga para o futuro. Ele nos salva, é nosso irmão mais velho. Agradecendo, então, essa beleza da irmandade cristã que o Espiritismo nos traz, pedimos que isso fique como um exercício também de reflexão para esta tarde, que seja útil aos nossos corações, aos nossos pensamentos e que, se possível, nós consigamos, sem pretensões de supremacia da verdade, sem nada que seja soberbo, mas por amor mesmo à obra e por dever às criaturas, expandir a certeza de que somos infinitos e que Deus é bom, aqueles que ainda buscam esta energia, que possamos também ser usinas de transformação para esses irmãos, que recebam esta luz como recebemos todos os dias do nosso Mestre. Muito obrigado, Senhor, abençoe todos nós que aqui estamos, que sejamos mais eficientes como teus filhos, Senhor, que seja feita a tua vontade, que assim seja.